Vamos para o segundo fragmento. Alguém quer fazer algum comentário? Bom, segundo fragmento. Então, tu ouvistes a voz do silêncio. Tu te tornastes despertaste em algum ponto o teu Deus interno, né? Atingiu um estado de arhat. Agora, ensina aos outros. Olha todos aqueles que batem à porta. Não vai te recusar a guiar através da senda da libertação. Revele a doutrina do coração. 6 são as virtudes que transformam o corpo na árvore do conhecimento. São as chamadas 6 paramitas em qualquer ensinamento básico de budismo mahayana, né? A generosidade, dana, né? Harmonia, shila, paciência, shanti, perseverança, entusiástica, energética, virya, contemplação, dhyana, sabedoria, prajna. Assim como o caminho óctuple é um caminho, as 6 paramitas também devem acompanhar esse caminho. Quem ouvirá Gupta Vidya? A lei que, evitando a erudição, ensina a sabedoria. Ai que todos possuam a laia, não sou eu não, sejam unos com a grande alma e ainda assim a laia lhes seja de tão pouco proveito. Ai de vocês que têm esse átomo, essa luz brilhando aí dentro de vocês e vocês não escutam e ficam olhando para essas porcarias do mundo cotidiano. Atma é refletido e está em tudo, mas não chega ao coração de todos. Poucos são os que aproveitam a dádiva de aprender a verdade, a gnoses do não existente. E se vocês estão aqui, é porque vocês têm essa oportunidade. Aprende a separar a doutrina do olho da doutrina do coração. A doutrina do olho é para a multidão, a doutrina do coração é para os eleitos. E Jesus disse: ao povo eu ensino em parábolas, mas a vós, os meus discípulos, eu ensinarei os mistérios do reino dos céus. Separa o grão dourado das cascas inúteis e da farinha o farelo. O verdadeiro conhecimento é a farinha, a falsa erudição é a casca. Tem que saber separar. Às vezes a gente fala assim, não, tudo é válido, tem que ser tolerante, tem que aceitar tudo. Não, nem tudo é válido, tem que saber separar, tem que ter discernimento. Se queres comer o pão da sabedoria, tens de amassar a tua farinha com as águas límpidas da imortalidade. Se amasca cascas com o orvalho de maia, criarás alimento para as negras pombas da morte. Toma cuidado. O pão eu também não pude evitar deixar de pensar no Jesus compartilhando o pão. Uma passagem da Voz do Silêncio. Os ensinamentos de Shentong, vazio de outro, foram passados oralmente para Dolpopa, que colocou inscrito em seu livro mais famoso, A Montanha do Dharma, Oceano de Significado Definitivo. Foi aquela palestra do Bruno, que ele falou sobre isso, né? Esses ensinamentos são refletidos como doutrina do coração, Sin-in Po-dong. Dolpopa descreve o livro como a lâmpada da doutrina do coração. Esse termo não aparece à toa na Voz do Silêncio. Ele já foi usado por outros instrutores. E aí sobre isso a Blavatsky diz: para qualquer estudante de esoterismo budista, o termo o mistério do olho denota a ausência de qualquer caráter esotérico. Quer dizer, ela já tinha ouvido isso antes, ela sabia que isso era de ensinamento comum, esse termo, né? Se a palavra coração estivesse no lugar da palavra olho, então significaria aquilo que agora se pretende transmitir. A doutrina do olho significa dogma, a forma da letra morta, o ritualismo eclesiástico, voltado para aqueles que se contentam com as fórmulas exotéricas. A doutrina do coração, Sin-in, é a única real. Eu botei esse Sin-in porque ela cita isso no texto dela, da doutrina secreta. E no parágrafozinho de cima, que eu esqueci de botar um trecho do Regal, ele também cita Sin-in. Então é realmente a mesma palavra. E ela sabia disso. Eu não disse aqui, eu pretendia dizer, mas eu não disse porque já foi dito nos outros dias, não foi ela que escreveu a Voz do Silêncio, né? As sementes da sabedoria não podem brotar nem crescer num vácuo sem ar. A mente necessita de amplitude e profundidade. Então não adianta só ficar esvaziando a mente, olhando para uma parede e achando que vai se iluminar assim. Ela precisa de profundidade.
né? A mente precisa de pontos que atraiam para a alma de diamante. Eu coloquei a lembrança aqui que Vajrasattva é a representação do Buda como Vajra é o diamante, né? E eu lembrei da Teresa d'Ávila, a mística espanhola, 1500. Ela escreve um livro muito bacana sobre meditação cristã, sobre esse mergulho interior. E ela fala que no centro do nosso castelo interior há um diamante que brilha, a alma de diamante, né? É a teosofia, não pode ser muito diferente, gente. Não procures a sabedoria no reino de Maya. Voa alto, busca o eterno e imutável Sat, né? o ser e o não ser, né? Desconfie das falsas insinuações da fantasia. Procura fundir a tua mente e alma. Existe a ideia de que Buda e Atma se fundem, Cristo e Sofia se unem, né? Vira o rosto às decepções do mundo. Desconfia dos teus sentidos. Dentro do teu corpo, teu santuário, busca no impessoal o homem eterno, o Adão Kadmon, o Antropos. E tendo procurado fora, olha para dentro. Tu és Buda. Todos vocês podem se tornar Budas. Eu também, né? Tô longe. Mas cuidado com a vaidade. Porque quando a gente começa a ter vislumbres dessa sabedoria e ter experiências meditativas profundas, e a gente começa a enxergar a realidade com olhos diferentes da maioria, pode surgir um sentimento de soberba, de vaidade, de orgulho. É aquela sujeirinha que vem de debaixo do tapete. Se a gente não se acautela contra isso, a gente cai com os pés lamacentos. Então, tem que começar. Cuidado com a vaidade. O autoconvencimento se assemelha a uma elevada torre, a qual subiu um louco soberbo, e ali senta-se em orgulhosa solidão, despercebido de todos, menos de si próprio. Então não adianta a vida espiritual trazer um inflamento do ego e trocar o apego pela coisinha cotidiana por apego às suas próprias ideias, apego à sua autoimagem. Você se desapega do mundo, vira monge medicante, mas está ali apegado à sua imagem de eu sou desapegado. Eu tenho a minha tigelinha, a minha roupa laranja. Não adianta, né? Ou apego à vida espiritual, sim, conceito, né? Ou apego a um rito. Ou as suas próprias ideias que podem mudar, porque a gente está sempre mudando, né? Essa foto aqui eu não estou dizendo que o Panchen Lama está numa elevada torre, tá? Eu só botei a foto embaixo a foto do sexto Panchen Lama, que foi o que carimbou a edição da Voz do Silêncio. Se te dizes que para te tornares Arhat tens de cessar de amar todos os seres, diz-lhes que mentem. Se te dizes que tens de desprezar mãe e filho e renunciar a toda compaixão pelos homens e animais, diz-lhes que sua linguagem é falsa. Existem textos do budismo Theravada, eu já vi inclusive em palestras dentro da sociedade teosófica sendo citados como budismo bom, dizendo exatamente isso. Se afasta de pai e mãe, se recluse. Não, a gente não pode se reclusar, né? Eu estava brincando com meu pai outro dia, é muito fácil praticar paciência sendo monge, né? Se eu tivesse silêncio para meditar todos os dias, ali tempo para estudar. Experimenta ter um filho de 4 anos falando o dia inteiro, te testando o dia inteiro. A filha é uma ótima oportunidade de aprendizado na vida, né? Ou outras coisas, nem todo mundo vai ter filhos, né? Mas não é se afastar do mundo, é melhorar a qualidade como a gente lida com nós mesmos, nossos apegos e nossa relação com o mundo. E era muito comum antigamente, né? Os buscadores da vida espiritual abandonarem suas famílias, né? Não paga pensão, né? Some, eu virei monge. Não, estou fazendo tudo errado. A nossa vida hoje, ela é fruto do nosso karma. A gente tem uma responsabilidade com o que a gente está vivendo hoje. A gente tem que aceitar a situação que a gente está, cultivar sabedoria e ações mais altruístas e melhores para que no futuro a gente tenha oportunidades melhores, mas a gente não pode ser irresponsável com a nossa vida e nem irresponsável com os outros que dependem de nós. Na Carta dos Mahatmas, o primeiro e mais reconfortante dever da vida é não infligir dor
e evitar causar sofrimento a qualquer ser humano ou animal, né? Então não tem essa de renunciar à compaixão pelos homens e animais, né? Pelo contrário, tenha mais e mais compaixão. E aí essa passagem grande, eu achei ela fantástica, eu tive que colocar aqui. Voltando lá no início da palestra, quando a Blavatsky solta lá na revista Lucifer, que está aberta as inscrições para a sessão esotérica, um soldado, né, um militar inglês, escreve para ela perguntando se ele poderia ingressar na sessão esotérica, porque soldados não são homens livres. E aí ele queria, mas não sabia se podia. E eu achei a resposta dela fantástica. Não é solicitado a nenhum homem carregar uma carga mais pesada do que possa suportar, nem fazer mais do que lhe é possível fazer. Um homem amarrado por seu dever a um lugar não tem o direito de abandoná-lo para atender a outro dever. Primeiro você tem que cumprir os seus deveres, mesmo que o outro dever seja maior do que o primeiro, que é o dever espiritual, né? O primeiro deve ser ensinado em ocultismo, é que façamos o nosso dever sem desistir dele por nenhum outro. Perdoe esse aparente paradoxo absurdo, mas tive que repetir isso ad nauseam no último mês, né, com a abertura da sessão esotérica. Será que corro o risco de me mandarem abandonar minha esposa, desertar os meus filhos e o lar se eu fizer um voto? Alguém me pergunta, não, eu digo, pois aquele que é negligente numa coisa será infiel em outra. Você não pode ser negligente com a sua família, com o seu trabalho. Tem o reto meio de vida também, né? Você não vai trabalhar em produção de armas ou no abatedouro. Você tem que escolher bem o seu trabalho. Mas não ser negligente com seus compromissos, né? Aquele que é negligente numa coisa será infiel na outra. E a via oculta não permite infidelidade. Nenhum mestre verdadeiro e autêntico irá aceitar um chela que sacrifica qualquer pessoa além de si mesmo para ir até aquele mestre. Se alguém, devido às circunstâncias ou sua posição na vida, não puder tornar-se um adepto pleno nessa existência, que ele prepare a sua bagagem mental para a próxima, que tenha boas ações, gere bom karma, a fim de que esteja pronto a atender ao primeiro chamado quando renascer novamente. Aqui aquela famosa passagem. Queres tornar-te um yoga do Kala Chakra? Ou um yoga do círculo do tempo, que é como está na tradução? Então não creias que sentando-se em florestas escuras, em orgulhosa reclusão, partindo ossos e lacerando carne, longe dos homens, que isso te conduzirá à tua libertação final. O trabalho, ele é no mundo, com as pessoas. Fixa o olhar de tua alma na estrela cujo raio és, a flamejante estrela que brilha dentro das obscuras profundezas do ser permanente, dos campos ilimitados do desconhecido. Aquilo que em ti conhece, porque é conhecimento, dhyana, gnosis, não é da vida fugaz. É o homem que foi, é e será, e para quem a hora nunca soará. É um eterno, sem limites. Semeia com sementes de mérito os campos de futura colheitas. Aceita as dores do nascimento. Da fornalha da vida humana saltam chamas aladas, purificadas, que erguendo-se alto tecem o tecido glorioso das 3 vestes da senda, Nirmanakaya, Sambhogakaya e Dharmakaya. A 4ª veste, Sangna, só dá o nirvana da destruição. Detém o renascimento, mas mata a compaixão. Deve a humanidade ser sacrificada ao bem-estar de unidades? Os Budas perfeitos vestem a glória do Dharmakaya. O caminho da beatitude egoísta é evitado pelo Bodhisattva da compaixão. Tem muito conteúdo aqui. Vou tentar fazer um comentário breve. Por quê? Porque existe essa visão que geralmente é traduzida de budismo Mahayana e Hinayana, né? Que aquele que busca a libertação pessoal porque está cansado de sofrer, mas quer só se libertar, ele se liberta e entra no fluxo e não volta mais até a próxima cadeia planetária, diga-se de passagem, porque ele não completou o ciclo da iluminação. Ele vai ser obrigado a voltar, mais elevado, mas volta. Mas é uma atitude egoísta, né? Por isso que é chamado de caminho pequeno. Você está só pensando em si mesmo. Então, como a gente pode olhar para a dor do mundo e pensar só no nosso sofrimento pessoal?
É ruim? Não é ruim, porque cada pessoa que se liberta melhora um pouco a vibração do mundo todo. Como dizem por aí, pessoa feliz não briga com ninguém, né? Mas os bodhisattvas da compaixão, eles renunciam a essa libertação final e voltam aceitando as dores do nascimento, como está ali, para continuar ajudando, ensinando e preservando as tradições que mostram esse caminho, né? E as vestes, elas são níveis de atuação, né? Do Dharma, Dharmakaya o Buda, Sambhogakaya o nível dos bodhisattvas, Nirmanakaya um bodhisattva que consegue dialogar com o mundo, que consegue chegar um pouco mais perto de nós. Provavelmente os mestres de Blavatsky todos estavam em corpos físicos e usando vestes Nirmanakaya. Bom, aqui é uma imagem do Buda Maitreya, futuro Buda Maitreya. Viver para beneficiar a humanidade é o primeiro passo. Praticar as 6 gloriosas virtudes é o segundo. Então, compaixão, generosidade, harmonia nas ações, paciência, entusiasmo, energia, contemplação e sabedoria. É assim. Adotar a humilde veste de Nirmanakaya é abrir mão da bem-aventurança eterna a fim de ajudar a humanidade. Alcançar o Nirvana e renunciá-lo é o passo supremo, o mais elevado na senda da renúncia. Então, você pode ir ao Nirvana, mas você fica por amor à humanidade. Um trecho do ocultismo prático. Aquele que não pratica o altruísmo, aquele que não está preparado para dividir a sua última porção, em sentido amplo, né, o seu conhecimento espiritual, com alguém mais pobre ou mais fraco que ele, aquele que negligencia ajudar o seu próximo, qualquer que seja sua raça, nação ou credo, quando e onde quer que encontre sofrimento, e que faz ouvidos moucos, não ouve, ao clamor da miséria humana, aquele que ouve uma pessoa inocente ser caluniada e que não toma sua defesa como defenderia a si mesmo, não é um teósofo. Então, se você não está cultivando o altruísmo, você não é um teósofo. Mas calma. Se a doutrina do coração paira demasiado alto para ti, igual aquela passagem do soldado lá, e necessitas ajudar-te a ti próprio e temes oferecer ajuda aos outros, acautela-te. Se a senda secreta não é acessível hoje para ti, amanhã estará. Nenhum esforço, por mínimo que seja, pode desvanecer no mundo das causas. Pode criar hoje oportunidades para amanhã. Aceita o teu karma, o teu e o daqueles que nascem simultaneamente contigo. Porque o karma também é coletivo. Não é? A gente não é individualidades, então não poderia ser só individual. Age tu por eles hoje. Faça o bem, seja generoso. Né? Condenado a perecer é aquele que se abstém de ajudar para não agir pelo eu. E na ação baseada no medo egoísta não pode dar senão maus frutos. Tipo, eu não consigo ainda, e aí não faz nada. Não, faz o que está ao seu alcance. O devoto egoísta vive sem finalidades. Segue a roda do dever para com a família, o amigo e o inimigo e imuniza a tua mente aos prazeres e à dor, que é o cultivo do desapego. Na Carta dos Mahatmas, o mestre M, aqueles que ponderam e hesitam são muito cautelosos antes de entrar no espírito de um esquema inteiramente novo, merecem geralmente muito maior confiança do que aqueles que correm em direção de qualquer empreendimento novo como moscas que se lançam a um copo de leite fervendo. Porque às vezes no afã, no ímpeto, alguns desejavam tanto ser orientados por mestres e se tornar chelas que se atiravam com tudo sem pensar nas consequências. E aí o mestre diz que eles são obrigados a aceitar, de certa forma. E aí quando aceita, talvez possa ser o fracasso daquela pessoa. Então calma, avalie a si mesmo. Se não pode ser o Sol, seu humilde planeta. Ela falando para vocês, calma. Escolhe um curso mais humilde, mostra o caminho, embora apagadamente e perdido entre a multidão, tal qual faz a estrela vespertina aos que seguem sua trilha no escuro. Ser humilde se queres adquirir a sabedoria. Ser mais humilde ainda quando houver este assenhorado da sabedoria.
ser como o oceano que recebe todos os rios e riachos e permanece com imensa calma inalterada. Vigia o inferior para que não macule o superior. Dentro de ti está o caminho para a libertação final. Ninguém, ó Lanu, se torna arhat na existência em que a alma começa a ansiar pela primeira vez pela libertação. Vocês não são cegos de achar que é a primeira vez que vocês têm contatos com a teosofia, né? Não é a primeira vez. Mas, ó tu ansioso, a nenhum guerreiro voluntário da fera luta entre o vivo e o morto jamais será negado o direito de entrar na senda que conduz ao campo de batalha. Né? Igual Krishna, no Bhagavad Gita, Krishna é a voz do silêncio, instruindo Arjuna na sua batalha. Porque ou vencerá ou cairá. Se vence, o nirvana será seu. Se cai, ainda assim não cairá em vão. Os inimigos que matou na última batalha não voltarão à vida no próximo nascimento. Mas se queres alcançar o nirvana, que não seja pelos frutos e recompensas, que não seja por motivos egoístas. O Bodhisattva troca a libertação pela renúncia, é 3 vezes honrado. Quando ele fala dos inimigos que a gente mata, se a gente tem a oportunidade hoje de, com um ensinamento espiritual, avaliar as nossas motivações e as nossas ações e começar com antídotos, cultivar virtudes, né? Se a gente é muito raivoso, a gente começar a despertar a sabedoria, praticar a meditação, a gente consegue aos poucos ir vencendo os nossos vícios. E aquilo que a gente conseguiu estabelecer em nós mesmos hoje, na próxima vida vai estar estabelecido, né? Então o caminho ele pode ser mais gradual ou ele pode ser acelerado, mas existem caminhos. Na carta, o mestre KH, o processo de autopurificação não é o trabalho de um momento, mesma ideia, mas de anos ou vidas. Quanto mais tarde um homem começa a viver uma vida mais elevada, mais longo precisa ser o seu período de provação, pois ele deve desfazer os efeitos de uma longa série de anos gastos em objetivos diametralmente opostos à verdadeira meta. Então a gente vai ter gerado muitos vícios, muitos apegos, muitas visões errôneas, e aí vai ter que desfazer tudo isso. Muito karma negativo da palavra, da ação. Ontem a gente estava falando sobre isso, né? O trabalho que dá ter que desconstruir tudo que a gente construiu de modo errôneo. E por isso a importância de começar isso o mais cedo possível, inclusive nessa encarnação. Sim, e o mais cedo possível é quando? Hoje. Agora. Não dá para deixar para a próxima vida, você tem oportunidade hoje. Quanto maior o esforço de alguém e quanto mais brilhante o resultado de seu trabalho, mais próximo ele estará do limiar. Se a sua aspiração é autêntica, uma convicção estabelecida e não um flash sentimental momentâneo, ele transfere de um corpo para o outro a determinação que finalmente conduzirá à realização de seu desejo. A senda é uma, mas dupla no final. Uma conduz à libertação, como a gente estava falando, a libertação parcial. A outra, a renúncia, o retorno ao mundo por compaixão. A senda secreta, a Mahayana, conduz o Arhat a aflições pelos mortos-vivos. Jesus fala muito dos mortos-vivos, né? Dos embriagados, daqueles que dormem. Ele devia estar muito aflito por nós. A senda secreta conduz o Arhat às aflições e impotente compaixão pelos homens das tristezas kármicas. Deve ser muito doloroso você ver, igual como a gente vê um filho fazendo uma coisa que a gente sabe que vai dar errado e que você não pode falar nada, porque é a liberdade de ação, né? Jesus diz, né? A pessoa que só busca as coisas do mundo, mesmo se vive, já está morta. Os mortos que compreenderem isto viverão. O caminho secreto conduz também à bem-aventurança, mas só ao fim de inumeráveis kalpas. Então, no final, os últimos serão os primeiros. Os que ficaram aqui para ajudar a humanidade, no fim de todos os kalpas, serão os mais luminosos, os mais compassivos e os mais abençoados de todos. Está dito, os últimos serão os maiores. Está na voz do silêncio, a outra frase é do cristianismo, né? O Buda da perfeição renunciou ao eu pela salvação do mundo, detendo-se no limiar do nirvana. Por amor aos outros, adiou a recompensa. Esse é um salvador do mundo. Om Vajrapani Hum. Isso está escrito na voz do silêncio.
Eu trouxe a imagem de Vajrapani, que é um dos 3 aspectos de um Buda. É o aspecto de força, de energia, de despertar, de poder, se quiserem ir. Ele segura um Vajra na mão, né? Ele está em ação.